Olá pessoal, Podcast Mental no ar, eu sou o Renan e hoje mais um episódio aqui para vocês com uma convidada especial, mas antes de apresentar ela para vocês, ou melhor, antes dela se apresentar, eu quero falar para vocês se inscreverem no nosso canal aí, ó, ative o sininho para receber as notificações e, é claro, compartilhar os nossos conteúdos. Estamos aqui no canal do YouTube, também estamos no Instagram com Vida Mental. Gente, hoje a gente vai ter uma conversa com ela, que eu conheço aí já tem um ano e meio, e eu falo pra você que ela tem uma profissão sensacional. Com vocês, Cássia! Obrigado, Cássia, por ter aceitado o convite, gente. Como foi difícil trazer essa mulher aqui. Renan. Tive que fazer várias solicitações, mandar memorando, falar com um monte de gente, escolta, polícia, mas, gente, deu tudo certo, ela tá aqui com a gente. Prazer estar aqui com você, agradeço muito o convite, uma oportunidade, inclusive, de divulgar aí a minha profissão, como você falou. A gente sempre aproveita qualquer oportunidade para isso. Legal. E deixa eu te falar, tá nervosa ou não? Bastante. Nossa, Cássia, pelo amor de Deus. Você domina o assunto aqui, referência no ABC. Ah, sim, mas eu sou tímida. E deixa eu te perguntar, quem que é a Cássia? Porque assim, eu conheço a Cássia há um ano e meio, mas eu queria que você falasse da Cássia por Cássia. Difícil essa pergunta, hein? É, sempre difícil a gente falar da gente. Mas, assim, acho que hoje eu tenho mais consciência de quem eu sou, de uns anos pra cá. Literalmente, eu posso dizer hoje, ao alto dos meus 50 anos, que eu estou em construção. Então, estou me conhecendo um pouco mais, valorizando as minhas escolhas, as minhas necessidades. Então, cada dia mais uma mulher mais forte, mais independente e mais feliz. Ô, Cássia, deixa eu te perguntar. Me falaram, falando aqui no meu ponto, mentira, todo mundo não, que você é de uma região aí do Brasil que é muito boa, o pessoal gosta muito, inclusive, conta aí pra gente, que região é essa do Brasil que você é? Ah, então, eu sou mineira, né, uai? Uai, tem que ter esse sotaquezinho uai. Sim, e o pessoal gosta muito, assim, uma pelas paisagens, né, que realmente é uma região muito bonita, não que o restante do Brasil não seja, mas a gente tem algumas coisas especiais por lá, e a culinária, né, que é muito famosa, então realmente é uma delícia conhecer as Minas Gerais. E eu sou de uma região muito específica, chamada Vale do Jequitinhonha, é quase Bahia. Caramba. Uma cidadezinha chamada Almenara, tem no mapa. Tem? Tem. Quantos Procurar, habitantes ali? tem. E, assim, é muito bonita, cortada por 2 rios. É uma cidade muito gostosa. Infelizmente, não tem, assim, uma estrutura para trabalho, né? A gente, quando busca uma mudança de vida e tal, as pessoas acabam migrando para as capitais mesmo, porque não tem tanta oportunidade, assim, de trabalho. E quando você veio aqui para São Paulo? Eu vim para cá, dessa última vez, eu estava com 17 para 18 anos. Já quase adulta. E, Cássia, deixa eu te perguntar, qual que é a sua formação? Qual é a sua formação hoje? Eu costumo dizer que eu sou uma pedagoga atuante na área de ótica e optometria. Caramba, eu não sabia que você era pedagoga. Sim, sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em ensino superior e tutoria EAD, mas eu atuo lecionando em escola técnica de ótica hoje, né? E a escola que eu trabalho está em processo de migração para a faculdade também de optometria, uma vez que hoje o curso de técnico em optometria não existe mais no Brasil, né? Agora, como houve uma pequena mudança, né? Assim, ainda não é uma mudança na Constituição, mas estamos na briga para isso. Então, o Supremo, ele liberou para trabalhar com formação superior em optometria. O que tem formação técnica, infelizmente, não foi agraciado com essa mudança. Então, hoje as escolas estão investindo na formação superior e não mais na formação técnica. Legal. E, Cássia, você sempre soube que queria trabalhar assim com optometria, com visão ou não? E aí, fala pra gente quais foram os serviços que você já fez aí na sua trajetória. Ah, não, imagina. Nem sonhava.
quando eu vim, antes de vir para São Paulo, adolescente, ali você faz, né, o que aparece. Cidade pequena, imagina, sacoleira, professora de aula particular, já tinha ali, né, uma veinha. E aí, quando eu cheguei aqui, inicialmente eu fui trabalhar com vendas de roupas. Aqui mesmo, em São Bernardo, na Marechal, eu trabalhei ali numa loja que trabalhava com moda masculina. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em ótica, também aqui em São Bernardo. O extinto Best tinha uma ótica chamada Ótica Vera. O Best Shopping? Best Shopping. Foi onde eu comecei a trabalhar como vendedora. E ali foi a base, assim. E a gente brinca que a ótica, ela tem um bichinho, né? Quando a gente entra no ramo, você não consegue mais sair. É igual a área da saúde. Você entrou na área da saúde, você pode até não estar lá, mas um pedaço você tá. Exatamente. E eu nem sabia que optometria existia. Olha que coisa louca. Conhecia o oculista, que é o que a maioria das pessoas conhece, né? Fala, o oculista, que antigamente fazia os exames de vista e não necessariamente a gente tinha essa diferenciação entre o oftalmologista e o optometrista como tem hoje. E eu trabalhei mais de 20 anos nesse ramo e quando eu comecei nem sabia que a optometria existia. Gostei do ramo, sempre ali na venda, daí veio a necessidade de fazer a formação técnica em ótica, que não sei se, acredito que a maioria das pessoas não saibam, né? Mas assim como a farmácia, ela tem um técnico responsável, que 24 horas a farmácia está aberta, tem o técnico, a ótica da mesma forma. Ela tem um RT que responde pelo funcionamento daquele ambiente. Se a vigilância sanitária chega numa ótica, ela não procura pelo dono, ela procura pelo responsável técnico que está registrado lá. Então, eu fui fazer a minha formação técnica nessa área. E daí não parei mais. Do técnico em ótica veio o técnico em optometria. Aí surgiu a oportunidade de dar aula. Aí eu fui fazer pedagogia para isso. E não parei mais. Hoje eu estou fazendo a formalização, né, do ensino superior também na optometria e o céu é o limite. Uau. E, cara, quando a gente fala assim de optometria, visão, quem que é a sua inspiração? Você pode falar, meu Deus do céu, essa pessoa é a minha inspiração, ou você não tem? Então, você sabe que a gente não tem muitos ídolos nessa área, até porque a optometria foi marginalizada por muito tempo e hoje está aí na briga, né? Mas a gente tem pessoas ao nosso redor que nos ajudam, nos inspiram, nos dão uns empurrões, né? E eu tenho um amigo particular, que hoje é meu sócio, inclusive, que é o Rodrigo Sonoda, muito conhecido aí. Inclusive, eu conheci ele, Conheceu. Quero ele aqui também, vamos bater um papo também. Opa, vai ser bem legal. E assim, a gente sempre foi muito parceiro, mais de 20 anos aí que a gente tem de parceria. Mas, de verdade, o que me inspira mesmo é exatamente essa necessidade. Quando eu tenho a oportunidade de contactar pessoas que nunca tiveram oportunidade de fazer um exame de vista, isso, para mim, é fundamental eu ter a oportunidade de levar esse trabalho. É o que realmente me encanta, é isso. Entendi. E, cara, eu vou dar um recadinho aqui, já a gente volta para entrar aí nessa parte de optometria. A gente quer falar para vocês de um cartão aqui que a gente tem na nossa clínica, que é o cartão VM+, que é mais benefício, lazer e saúde para você. Então, com esse cartão você tem acesso aqui na Clínica Vida Mental e em outras clínicas prestadoras, além também de descontos em shoppings, lojas virtuais, serviços de lazer e um monte de benefícios aí para você. Então, para adquirir, no número 41247769, 41247769, o número está aparecendo aí na tela, e também através do site www.vmmais.com.br. Então, se você quer mais benefício, lazer e saúde, o nome é Cartão VM+, para vocês. Voltamos, Kátia, depois de fazer um merchan ali, meu momento Kátia Fonseca. Muito bom. Ô, Cássia, vamos falar agora de uma questão que até você comentou, né, sobre a optometria e oftalmologia. Qual que é a diferença? E depois eu queria que você me falasse sobre, existe ainda preconceito? Boa. Bom, a diferença, na realidade, ela é muito grande, né?
o oftalmologista, inicialmente, ele tem que fazer medicina. Depois que ele faz medicina, ele vai para a parte ocular. E na parte ocular, quando ele é bom mesmo, ele ainda faz especialização em tecidos, né? Porque assim, a gente tem a medicina, a parte do corpo humano, que o olho conversa com todo o restante do nosso corpo, tem toda a parte vascular, que mostra inclusive o comportamento dos vasos sanguíneos no restante do corpo, você vê reflexos disso no fundo do olho. Então, o olho a gente brinca, né, no nosso dia a dia, que a gente fala que ele é muito dedo duro. Tô ali fazendo o exame na pessoa e tem toda a parte de fundo de olho, né? Que a gente tem equipamentos para poder fazer essa verificação. E aí a gente pergunta, você já trata pressão há uns 10 anos? Como é que você sabe? Né? Por conta dos sinais que ali a gente vê. Se o colesterol está alterado, também a gente consegue visualizar isso pela via ocular. Então, ele tem que estudar muito. Porque além da parte da medicina geral, ele tem que ir para a parte da oftalmologia. O olho, ele ainda se divide em 3 câmaras, né? Anterior, média e posterior. E dessas câmaras a gente tem os tecidos, córnea, cristalino, retina e as partes menores que a gente tem ali. Então, cada profissional, ele tem a sua especialidade. Então, ele tem que estudar muito. E qual que é a função dele? Justamente por isso, ele cuida da parte da saúde de um modo geral. Indicação de medicamentos, fazer cirurgia, toda essa parte, né? Essa é a função do oftalmologista. O optometrista, por outro lado, ele estuda toda a parte visual. Então, a formação do optometrista, ele tem uma carga horária, inclusive, maior do que a da oftalmologia, para a medida da acuidade visual, que é o enxergar propriamente dito que a gente fala. Então, a nossa especialidade é entender todo o comportamento visual. Se a gente percebe que tem alguma patologia, alguma coisa errada, fora do que é óculos, lente de contato e terapia, o próprio optometrista ele tem que ser habilitado para identificar esses sinais e fazer o encaminhamento. Então, muitas vezes, nem o óculos é possível passar. Olha, primeiro você vai procurar esse especialista e, mediante do que a gente observa, a gente já indica um especialista em retina, um especialista em cristalino, um especialista em córnea, depende do que você identifica ali. E, geralmente, a gente conhece os profissionais na região que são habilitados para isso e a gente já faz a indicação correta. Então, a nossa função é essa, avaliar a saúde, de um modo geral, aquilo que está fora do óculos, da terapia e da lente de contato, a gente encaminhar para o oftalmologista. Legal. Cara, você falou sobre essa questão de identificação. Quais são os exames ali que você faz para identificar e para encaminhar ou já para lhe dar, tipo, o grau que a pessoa tem, indicar o tratamento certinho ali, óculos ou lente? Legal. Você sabe que, assim, a consulta, de um modo geral, ela encanta muito os clientes porque diferente de uma consulta que hoje, né, no convênio principalmente, o que acontece? Você passa por uma série de aparelhos, onde um assistente te acompanha, e quando você chega com o profissional, oftalmologista, de fato, é 5 minutos, né? Então, aquela medida que já vem de todos os equipamentos, ele coloca você lá, tá enxergando, tá? Faz um afinamento, esse ou esse, receita e vai embora. Então, quando a gente vai fazer uma consulta, minimamente meia hora de atendimento para você fazer os testes necessários, não todos os testes. O protocolo dita 21 passos, 21 testes que são feitos na avaliação geral. Tanto assim, descartar patologias e avaliar a função visual de fato como está. Então, além da medida da acuidade visual, que é o que a gente chama, né, o teste, na tabelinha lá de longe, olho direito, olho esquerdo, está enxergando tudo, depois faz o teste da visão de perto também. Preciso avaliar a musculatura visual, como é que está, reflexos, inclusive reflexo de vida que é feito, né, no caso de um acidente, maneiras de você avaliar o sistema visual, se tem algum tumor, alguma coisa ou não, então é um teste que a gente faz.
medida da visão de contraste, como é que está, visão de cores, convergência. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar que estão associados com a visão e, às vezes, não são relacionados com a visão. Simplesmente você tem aquela sintomatologia, mas não sabe por quê e nem de onde vem. Então, os testes que a gente faz são com esse objetivo. Legal. E, Cássia, quais são os problemas mais comuns, assim, que você recebe lá no seu consultório de casos de pacientes que relatam algum problema de visão ou vão atrás, por exemplo, da busca de assim, grau? os sintomas mais comuns são dor de cabeça, coceira nos olhos, olhos vermelhos, olhos lacrimejando. Esses são os principais sintomas que levam as pessoas a buscarem. E a dor de cabeça é engraçado, porque assim, às vezes vão no neuro, vão no nutricionista, vão no cardio, vão... Em todos os lugares. E por último, alguém pensa, poxa vida, será que é problema visual, né? Porque a gente só pensa assim, não estou enxergando. Só que uma pessoa que nunca usou óculos, ela não tem essa percepção se ela está enxergando ou não. Para ela, é normal enxergar daquela forma que ela está enxergando. Até que você avalie, que você coloca uma lente e fala, olha, isso aqui que é enxergar de... Então, a questão da visão é um sinal muito difícil das pessoas identificarem. Muitas vezes são esses outros sintomas que remetem à necessidade de usar o óculos. Você falando dessas questões, eu tenho uma amiga que ela sempre falou pra gente que tinha moscas volantes no olho. Eu ficava pensando, gente, mas que é isso, moscas volantes? E basicamente o que é isso? Você consegue falar pra gente, dar um spoiler aí? Então, é uma coisa bem comum na realidade, né? Para algumas pessoas começam, inclusive, muito cedo. Eu, desde os 16 anos de idade que eu tenho essa visão das moscas volantes. Para alguns vem mais tarde, mas não é um problema grave, não é algo que se mexe, né? São simplesmente cristais dentro do vítreo, do próprio tecido do vítreo, que acaba se cristalizando. E aí, o que acontece? Eles estão soltos ali dentro do vítreo, que o humor vítreo é o maior volume do globo ocular e ele é o que mantém a estrutura rígida, né? Só que esse líquido, eventualmente, por uso de medicamento, às vezes descolamento do próprio vítreo ali, e fica solto esses cristais, essas pedrinhas, por assim dizer. E elas passam na frente do eixo visual. Quando ela passa na frente do eixo visual, ela corta a luz que está chegando na retina. Então, você vê aquela sombrinha dele. Mas não é nada para se preocupar. Essas moscas volantes, manchas escuras, não. Sinal de alerta, flashes de luz, manchas brancas, luzes brancas, aí são sinais de alerta. Por exemplo, de sinalizar descolamento de retina, por exemplo, né? Aí são coisas preocupantes. As moscas volantes, não. Mais tranquilo. Ô, Cássia, a gente sabe que a gente está numa era de evolução digital, redes sociais, internet. O mundo mudou de 20 anos atrás. Então, hoje a gente tem praticamente tudo na palma da nossa mão. E aí, o que a gente acaba fazendo? Ficando refém dessa era digital, tanto no computador quanto no celular. E quais são os problemas do excesso de tempo ali com a visão nessa luz tão forte? Na realidade, isso é bem preocupante, sim. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que até 2050 nós teremos uma epidemia de miopia. Caramba. A gente sabe que desde sempre a evolução vem fazendo transformações no corpo do homem, né? E o nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso, ele gosta de conforto, ele não gosta de mudança. E o que acontece? A visão, ela é 100% músculo. O processo que me faz enxergar de perto, nós chamamos de acomodação. Então, quando eu estou olhando lá longe, a minha visão está totalmente relaxada, o meu cristalino está tranquilo, o meu músculo ciliar não está fazendo nenhum esforço. Quando eu venho observando uma pessoa que se aproxima, um objeto, algo que eu quero ver de perto,
há a mudança da forma do cristalino. E o que faz isso? Musculatura, tanto de dentro do olho quanto de fora, porque a gente faz um processo de convergência e o cristalino muda a sua forma para compensar essas distâncias. Ele se torna mais positivo, né? E isso, as teorias, elas ainda não definiu exatamente o que é. Existe uma linha de pensamento que fala que a relação da acomodação com a convergência está fazendo com que o olho altere o seu poder refrativo, se tornando mais positivo para diminuir a carga de esforço da musculatura. Outros dizem que é a luz que está empurrando a parede do globo ocular para ele aumentar de tamanho, para diminuir esse esforço da musculatura para enxergar de perto. É difícil de você chegar numa conclusão exata porque não é possível avaliar o olho dessa forma internamente. Então, são teorias. Mas o fato é que se sabe que esse uso exagerado da visão de perto, ela está causando um aumento na miopia. Quem é adulto já não sofre um impacto tão grande, mas nas crianças isso vai fazer o globo ocular dela crescer e com certeza a miopia vai ter um índice alto de miopia. Qual que é o problema, né? Justamente isso, desde a pandemia para cá nós tivemos esse boom de visão de perto. É importante a gente falar que a maioria das pessoas acreditam que é a luz. E aí usa o quê? Lentes com filtro de luz azul. Ou as lentes com antirreflexo, achando que vai amenizar esse problema. Não. Poderia ser leitura. Não teria que ser necessariamente o celular. Mas o uso exagerado da visão aqui é que está causando isso. Então, são duas linhas que a gente precisa entender que está acontecendo com as pessoas. A miopia, pelo excesso da visão de perto. Então, aquela coisa que a criança ia para o quintal para brincar, na luz do dia, na luz solar, isso não acontece mais. As casas, antigamente, eram casas mais amplas, casas grandes. Hoje, a televisão está cada vez maior e cada vez mais perto da gente. Então, tudo isso exige uma carga maior do processo visual. Então, isso é uma coisa. Agora, a incidência, o estímulo luminoso que nós recebemos dessas telas, aí já é uma outra questão. A luz em si é uma das linhas de achar que o impulso, o reflexo está fazendo o aumento, mas aí não é exatamente a luz azul, é a luz em si. E aí nós temos a questão com as telas também com relação à luz azul. Então, antigamente, no tempo do Homem das Cavernas, a gente costuma brincar, né? As pessoas levantavam cedo, saíam das suas cavernas, iam caçar, fazer suas atividades. Então, ali, cortisol aumentava, melatonina baixava, dá energia para fazer o que tinha que fazer. Chegava às 5 horas da tarde, todo mundo vinha para casa e não tinha mais a exposição à luz azul. Então, cortisol baixa, a melatonina sobe, prepara o corpo, relaxa o corpo para dormir. E hoje isso não acontece mais, né? Porque a gente sai do dia, chega dentro de casa, luzes, que não é só a tela, as pessoas acham que é só a tela, não é só a tela, todo o estímulo, né, de luz, principalmente a luz azul, que desequilibra esses dois hormônios. Então, a gente tem pessoas com insônia, a gente tem pessoas com qualidade do sono reduzida, consequentemente, um dia improdutivo, porque ela não dorme bem, então, ela não acorda bem durante o dia, ela não tem a mesma produção que teria. Então, tudo isso por uma carga exagerada de exposição à luz azul. Conselho que a gente sempre dá para as pessoas: em casa, na sala de estar, no quarto de dormir, coloca luz com residual amarelo para ajudar o corpo a relaxar. E sair de toda e qualquer tela, não só de celular, mas de TV também e tudo mais, pelo menos, minimamente 1 hora antes de dormir. O ideal 2. O ideal 2, mas minimamente 1 hora antes de dormir é o ideal desligar todas as telas. Então, aí a gente com certeza vai ter uma qualidade de sono melhor e, consequentemente, vai ser mais produtivo no dia seguinte. E a indicação das lentes de luz azul, que as óticas amam indicar, na realidade, seria bom
se eu fico exposto a essa luz azul durante a noite. Aí sim eu vou usar uma luz de controle de luz azul. Agora, durante o dia, se eu já sou uma pessoa sonolenta, se eu já tenho dificuldade, eu colocar uma lente que vai manter meu cortisol baixo, eu vou ser mais sonolento ainda durante o dia. Então, é legal saber indicar direitinho. A gente tenta muito nas nossas receitas, né, quando a gente faz os exames, já colocar a indicação certinha, se é uma lente com controle de luz azul, se é um antirreflexo normal, porque a gente já avalia o perfil da pessoa, né? Entendi. Ô, Cássia, eu amo comer. Acho que todo mundo. Inclusive, gente, vou falar um negócio pra vocês aproveitar a oportunidade aqui, porque essa pessoa aqui cozinha maravilhosamente. Uai, sou mineira, né? Mas faz uma comida que, meu Deus do céu, ela é tipo assim, ai, pegar isso daqui, pegar isso daqui, pegar isso daqui, ela transforma vários ingredientes que não tem nem conexão em um prato totalmente milagroso. E aí eu sou apaixonado pelas comidas que você faz. Já comi algumas vezes. Também. Algumas vezes. Mas a gente vê assim, estilos de vida, esportes, saúde física, alimentação. Isso também influencia na saúde, na visão? Com certeza. Assim, vitamina D, vitamina A e vitamina C são fundamentais. E assim, os três andam juntos, né? Claro, todas as vitaminas, minerais são importantes, mas para a visão especificamente, a gente precisa dessas três vitaminas. Não é segredo para ninguém, né? Durante as guerras, as pessoas que ficaram presas dias e noites saíram com o que a gente chama de cegueira noturna, né? Problemas nos seus cones, porque eles dependem de vitamina A. A síntese, né, da vitamina A é fundamental para a visão de cores especialmente. Então, nós temos duas células que são especializadas na visão, que são os cones, que são responsáveis pela visão de contraste, visão em ambiente escuro, os bastonetes, que são responsáveis pela visão no escuro e visão de contrastes, e os cones, que são responsáveis especificamente pela visão de cores. E esses dois, especificamente, dependem da vitamina A para funcionar. Então, a alimentação, ela é importantíssima. Quanto mais natural a gente tiver acesso a essas vitaminas, melhor. Mas, com certeza, não é à toa que como é que é? O coelho, né? A cenoura, exatamente. A cenoura, exatamente. É fundamental, então, para a qualidade da visão. E a vida ao ar livre, ela não só trabalha a questão de manter o equilíbrio entre a musculatura, né? Que é o que a gente falou, um pouco da visão de perto, um pouco da visão de longe, assim sucessivamente, mas trabalha também outras habilidades de enxergar. Eu costumo dizer assim que as pessoas não entendem, muitas vezes assim, tá passando nas portas, tá se batendo, tem uma mesinha de centro ali, toda vez que você passa por ela, você deixa um pedaço do dedinho lá. Então, são coisas associadas com visão e as pessoas não sabem. Na terapia visual, às vezes, é feito a pessoa voltar a engatinhar depois de adulto para poder aprender a usar essa questão da visão espacial, da visão sensorial. As crianças não devem usar andador, elas têm que ser colocadas no chão, deixa os brinquedos longe, deixa que elas engatinhem atrás dos brinquedos, que é justamente isso que vai desenvolver esse sistema espacial que a gente fala, né? Então, aí eu começo a saber a que distância que o objeto está, o quanto que eu tenho que andar, o quanto que eu tenho que esticar minha mão para poder alcançar um determinado objeto. Então, tudo isso é habilidade visual. E, às vezes, a gente não tem essa noção. E aí, a gente brinca, né? Tá aleijando a criança, colocando dentro de chiqueirinho, colocando em andador, que vai dificultar o desenvolvimento dessas habilidades. Legal, Cássia. A gente sabe que no começo ali da vida, no meio e no final, a gente tem diferentes formas de enxergar o mundo. E claro que esse processo vai mudando a visão. Qual que é a importância no decorrer ali da vida de cuidar da saúde visual? Fundamental na infância, né? Tudo eu falo que é prevenção na realidade, né? Mas
o maior prejuízo que a gente tem é na infância. Aquilo que eu não desenvolvi de células, como a gente falou nessa questão da habilidade espacial, também na questão do enxergar, porque quando a gente nasce, o olho está pronto, mas eu ainda não sei enxergar. Eu preciso aprender, é uma habilidade que eu desenvolvo. Aí os pais, às vezes, até ficam, ai, meu filho tá estrábico e não sei o quê, porque ali 6 meses, 8 meses, o olhinho fica bobo. Isso é normal nessa fase. Mas eu tenho que acompanhar para saber se está dentro da normalidade ou não. Até os 7 anos, o olho atinge o tamanho, né? Ele está pronto quando nasce, mas ele é menor. Então, o tamanho ele vai atingir até os 7 anos. Até essa fase, tudo que faltar na potência desse olho, eu tenho condições de estimular. Depois dessa fase, tudo fica mais difícil. Não é que não dê, mas não se consegue os mesmos resultados. Então, nessa fase inicial da infância, todo ano, preciso passar. Ou, se tem alguma anormalidade, ou se está fazendo algum acompanhamento, conforme o profissional indica. Às vezes, a gente marca retorno de 3 em 3 meses, né? Porque eu estou em terapia, eu detectei uma dificuldade ali, estou fazendo terapia, acompanhamento com óculos e vou determinar de quanto em quanto tempo. A partir daí, né, é acompanhamento. Se eu, até os 7 anos, não tive nenhuma dificuldade, o olho está bonitinho, tá dentro das medidas, está enxergando, cada ano eu vou fazendo acompanhamento. Ou se usa óculos, mesma coisa, vou ver quanto tempo. Na idade adulta é cada ano, né? As pessoas acabam demorando um pouquinho mais, 2, 3 anos, mas a gente vê casos de pessoas que ficam 10 anos sem passar numa consulta para verificar como é que está, né? Estou enxergando, mas às vezes tem outras questões que a gente precisa avaliar também. Então, pela questão da prevenção, na idade adulta, cada ano é o ideal que a gente passe. Faz o check-up corporal, não é? Cada ano, então o visual também seria ideal. Legal. E falando já em check-up corporal, visual, a gente não pode deixar também de cuidar da nossa saúde mental. É por isso que a Vida Mental é a prestadora de serviço de saúde aqui no ABC, em São Paulo também. Então a gente tem psiquiatria, psicologia, nutrologia, neuropsicologia e agora o nosso novo serviço que é odontologia. Então é um cuidado completo para você. Então se você quiser saber mais informações, o site www.vidamentalbycremed.com.br ou através do telefone no WhatsApp 41247769. Eu falei 41247769. Temos 2 unidades em São Paulo, na Vila Mariana, na rua Dr. Neto de Araújo 320, conjunto 106, em São Paulo, e aqui no ABC em São Bernardo do Campo, na rua Banda, número 75, Jardim do Mar. Então, cuidar da saúde mental, também corporal, com nutrologia, e também cuidar, dar um trato aí no seu sorriso, é na Vida Mental by Cremed. 4124-7769, 4124-7769, o número está aparecendo aí na tela para você, liga, tem informações aí com nossas atendentes e vem cuidar da sua saúde mental e corporal. Tudo bom. É isso aí, hein, Cássia? Cássia, teve algum momento assim na sua carreira que você teve uma história que te inspirou e você consegue compartilhar aí com a gente? Olha, a gente pega casos bem diferentes, assim, que nos comovem. Mas eu lembro de um caso de uma mulher, ela tinha em torno de 40 anos. A gente estava fazendo um trabalho aqui em São Bernardo, inclusive ali no bairro do Montanhão, né? E a gente sabe que é uma região carente, né? Tem pouca assistência, pouco acesso à saúde. E essa mulher, ela, após o exame, né? A gente detectou que ela tinha uma miopia de 9 graus, né? No popular o pessoal fala, em cada um dos olhos. E aí eu fiquei impressionada com aquilo, porque era o primeiro exame na vida dela. Ela nunca tinha feito um exame de vista. Uma pessoa que tem 9 graus de miopia, o foco dela, ela não enxerga bem, nem de longe, nem de perto. Porque o míope, ele não costuma ter dificuldade de ver de perto, mas uma miopia baixa. 9 graus, ele tem que colocar a peça aqui para ele poder enxergar. Como que uma mãe de família viveu, né, até chegar a essa fase da vida? Olha quanto prejuízo que ela teve na vida dela,
pela falta, que não é simples, mas é um simples óculos. Tem muita tecnologia para se fazer um óculos, é outra coisa que eu amo também. Se for falar sobre rende pra caramba, né? Mas assim, teria resolvido tanta coisa, que a gente percebe assim que a falta do óculos, ela tem um atraso para a pessoa e tem um atraso para toda a comunidade, que é uma pessoa que não produz, né? Ela se torna meio que dependente. Claro, a gente tem deficientes visuais, são pessoas excepcionais, que são extremamente habilidosas e tudo mais. Mas é uma pessoa que teria capacidade de enxergar e teve esse direito, esse privilégio ser sido aí. E uma pessoa dessa, você não pode colocar total do grau dela, né? Você tem que colocar 1/3 no máximo para ela poder ir se adaptando até você conseguir colocar o total. Ela não suporta a correção. Disso. Não. Eu pensava que era assim, tipo, Não, total. não. Você vai fazendo um processo terapêutico, né? Gradativamente. Então, você imagina quando essa pessoa enxergou a tabela do outro lado da parede? É emocionante demais você ver, você poder proporcionar isso à pessoa. E isso me comove demais porque eu tenho muitos problemas visuais. Eu brinco assim em sala de aula, que eu falo, tudo que você pensar de defeito de visão, eu tenho. E eu hoje tenho uma certa qualidade, que eu não tenho na totalidade, eu tenho em torno de 65% de aproveitamento ocular. Por conta de um oculista, um optometrista, que eu passei na minha infância, que foi fazer uma campanha, como se diz, né, no popular, na minha cidade, quando eu tinha ali em torno de 5 anos de idade, que foi quando eu comecei a usar o meu primeiro óculos. E então, assim, eu entendo bem o quanto de prejuízo que a gente pode ter quando você não tem esse acesso, né? Então, esse caso específico, assim, me comoveu bastante, porque foi muito prejuízo que ela teve ao longo da vida por não ter tido essa oportunidade. E a gente encontra muitos casos, assim, que a maioria é muito comum você encontrar uma pessoa que tem 100% de visão no olho e no outro não tem. E às vezes ela passa a vida sem perceber. Até que um dia ela se esconde, de repente, né? Tampa um para ver a comparação. Fala, opa, e aí tipo, vai percebe. Então, teve alguns casos, mas esse realmente, assim, mexeu bastante comigo. E você acha que isso te motiva a continuar trabalhando dia a dia? Muito. Porque, assim, se a gente for olhar, Renan, o Brasil tem um livro, a gente tem uma série de produção de livros na escola que se chama Optologia. E que são trabalhos de alunos que foram muito bons e que a gente acabou publicando, se tornaram livros. E teve de um aluno que ele fez uma pesquisa dos números, né, da optometria no Brasil em comparação com o mundo, e ele viu assim que no Brasil a quantidade de oftalmologista por população, o número é maior até do que a ONU determina que seja. Porém, o que a gente percebe? Nos grandes centros, tanto das cidades, dos estados, quanto do próprio país. Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, o optometrista é muito perseguido. Por quê? A gente tem uma grande concentração de oftalmologistas, né? Porém, se você vê aqui em São Bernardo, a gente faz trabalhos no Montanhão, como eu te falei, a gente faz trabalho em Diadema, e a gente vê que são muitas pessoas que não têm acesso. E se você olhar nos extremos do país em si, região norte, região nordeste, a carência é maior ainda. Então, isso me motiva demais a continuar trabalhando, que eu vejo assim que é necessário. Não é um trabalho que está sobrando, não é oportunidade de mercado que a gente está aproveitando. Realmente é necessário, as pessoas estão precisando desse cuidado. Legal, hein, Cássia? Cássia, agora a gente vai entrar num momento ali mais descontraído. A gente soube bastante ali do seu momento Cássia como optometrista. Mas eu queria saber o que você gosta de fazer assim nas horas vagas, nos seus tempos livres. Eu sei que você é professora também, né? Você dá aula. Mas fugindo um pouco desse cenário ali no consultório, dar aula, o que você gosta de fazer? Bom, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de música
E eu gosto de ir em shows de música, De rock, barzinhos show de stand-up. e rock principalmente. Eu não resisto. É, gente. Muito bom. E você cozinha muito bom. Você acha que o momento de cozinhar é um hobby ou não? Então, é um prazer hoje, né? Não é uma obrigação, uma coisa de todo dia. Então, eu realmente tenho algumas coisas que quando eu faço é momento para eu pensar, para eu colocar algumas ideias no lugar, para entender algumas coisas. E o cozinhar também é uma dessas coisas. Eu gosto, assim, hoje, quando eu tiro alguma coisa para fazer, para cozinhar, é que eu realmente quero fazer aquilo. Então é muito gostoso, é um prazer, sim. E você consegue separar a Cássia pessoal da Cássia profissional ou é um pouco difícil ainda pra você? Não, assim, a única coisa que eu acho que eu me cobro muito é a questão da postura ainda, né? Porque eu entendo que a gente que trabalha com a área da saúde, a gente trabalha com crianças, como pedagoga, então tem esse lado, assim, que eu tento me policiar um pouco, manter um pouco mais privada, né, da minha vida particular, para não impactar nisso. Se você olhar o meu Instagram, acho que, sei lá, 70% do meu Instagram são alunos, né, que são seguidores. Inclusive, eu tava dando uma olhada hoje, tava vendo os comentários ali, professora, que não sei o quê. Vi também uns stories seus comentando, melhor professora, tal. Existe essa paixão, assim, dá pra ver nos seus olhos quando você fala Muito. da sala de aula, você, tipo, tem esse brilho nos seus olhos. Eu gosto muito. É assim, é uma coisa muito legal quando você consegue incentivar e fazer a pessoa entender que o trabalho dela é muito importante para a comunidade, né? Então, todas as vezes que eu formo um bom profissional, que eu sei que ele vai passar essas orientações, e eu falo muito para eles assim que a população precisa de informação. Tem coisas aqui que eu estou falando que de repente as pessoas não têm noção, né? Quando eu falo minha profissão, as pessoas falam, opto o quê? Opto o quê? Porque não tem familiaridade com o termo. Então, eu falo para eles, vocês têm o mundo na mão, né? As redes sociais, elas proporcionam que vocês levem essa informação. E hoje, ninguém gosta de ver uma página que só traz propaganda, venda. Você tem que ofertar um conhecimento também, né? Que é o famoso marketing de conteúdo, né? Que tanto se fala. Então, eu falo, vocês têm que levar essas informações. Então, é muito gostoso quando você vê que a pessoa muda a cabeça, né? Principalmente na optometria. Às vezes eles vêm, eu só quero aprender a fazer exame de vista. De repente ele percebe que no exame de vista ele não vai vender o óculos, que ele vai encaminhar a pessoa para um cardiologista, que ele vai encaminhar para um endócrino, dependendo daquilo que ele encontrar, que se a pessoa, vamos supor, você está fazendo lá o exame, você vê que ele tem sinais de pressão alta, diabetes alta, um problema de tireoide, e você passar o óculos para ele, ele não vai procurar o sistema de saúde. Se ele tem um problema, ele fala, não, já tomo, tem pressão alta, eu tomo captopril, como tomo hidroclorotiazida. Ok, está tratando, tudo bem. Mas se ele não trata isso, é minha obrigação encaminhá-lo para o sistema de saúde, para ele tratar aquilo primeiro e depois a gente fazer o óculos. Então, é muito gostoso quando a gente consegue, através da nosso exemplo, às vezes nosso incentivo, que a pessoa vire essa chavinha, sabe? Que mude a cabeça, que comece a fazer um trabalho, um atendimento mais humanizado. É muito bom. E, Cássia, deixa eu te perguntar, você já, em um momento ali da vida, já se deparou com alunos, assim, tipo, que você deu aula trabalhando em ótica ou algo assim do tipo? Já acontece, porque assim, por mais que tenha alunos do Brasil inteiro, né, na modalidade de ensino que a escola trabalha, eu já dei aula até para alunos fora do Brasil, né? Uhum. É híbrido, né? Então, não é aquela presença todos os dias, durante todo um ano e meio de curso. Então, tem de distantes, mas tem de próximos também. E aí, professora, tô lá na Avenida Paulista, tô no shopping tal, tô em tal. Aqui em São Bernardo mesmo tem alunos que trabalham nas óticas aqui, é bem gostoso da gente se encontrar.
Legal. Ô, Cássia, e você acha que a saúde mental, ela tá ligada com essa questão da visão? Pode influenciar ou não? É uma Pode dúvida que eu tive, sim. tipo, agora. Então, não é que influencia na realidade, é que se confunde as coisas. Você quer ver uma coisa que eu tenho uma dor no meu coração? É assim, ó. E aí, quem tem filhos pequenos, de repente, pode se identificar. Tem crianças, inclusive nós postamos no Instagram do gabinete essa semana sobre exame de vista, no volta às aulas e tal. E uma amiga, que é cliente, ela comentou assim: e pode ser que aquela menina que recebe reclamação, que o professor está sempre chamando a gente na escola porque não estuda, porque não para quieta, não sei o quê, pode ser um problema visual? Eu falei: é o que mais acontece. As crianças são taxadas dos capetinhas da sala, dos mal comportados, ou que não gostam de estudar. As escolas, elas até têm um treinamento para fazer triagem, né, da medida da acuidade visual. Só que os professores, eles não têm formação para isso, né? Não tem obrigação de saber. E aí, como que falam para eles? Colocam uma tabela, que a gente chama de tabela de Snellen, a 5 metros de distância, coloca a criança sentada, testa, olho direito e olho esquerdo. Enxergou tudo? Enxergou, não precisa usar óculos. Só que esse que não enxerga a tabela longe é o míope. E o míope é o que menos tem. Parece que é o que mais tem, porque é o que mais compra óculos. Mas, na realidade, é o que menos tem. O hipermétrope, que é a deficiência comum na criança, né, comumente chamado de deficiência, ele tem hipermetropia. Ele enxerga muito bem de longe, mas ele não enxerga de perto. Aí, a primeira lição, desenhar, colorir a maçã, sei lá. E aí a criança pinta fora da linha da maçã. Ele não consegue fazer o contorno, ele pinta fora. Ele não consegue ler o texto. Aí o que ele começa a fazer? Bolinha, jogar no outro colega. Ai, professora, eu quero ir no banheiro, quero tomar água. Ele não está enxergando. Como é que ele vai ficar sentado ali lendo um texto, desenhando? Caramba. Então, essa habilidade de medir a acuidade visual da criança de perto precisa ser profissional para saber. E aí, assim, nesse sentido, a gente tem crianças que são diagnosticadas com TDAH, a gente tem criança que é diagnosticada com autismo virtual, né? E muitas vezes não é. Vão primeiro para esses profissionais e ninguém lembra de fazer um exame de vista antes, que seria a primeira coisa. Então, hoje eu sou viciada. Toda vez que eu encontro alguém que é pedagogo, ensino infantil, que trabalha com criança, olha, caminha para fazer a medida da acuidade visual. A primeira coisa para avaliar o comportamento da criança. Não que não tenha crianças com distúrbios, tem. E mesmo esses que têm, muitas vezes tem problema visual que poderia ajudar nesse foco. Cássia, você citou o gabinete, eu queria saber qual que é o trabalho que o gabinete hoje faz aqui em São Bernardo. Então, é exatamente esse processo de medida de acuidade visual. E aí, baseado naquilo que a gente encontra, a gente atende criança, atende adulto. Baseado naquilo que a gente encontra, aí você tem os procederes, né? Óculos, na maioria das vezes, tem casos que a gente faz adaptação de lente de contato, terapia visual com as crianças e encaminhamentos, né? Qualquer anormalidade que a gente percebe, a gente tem por escrito o encaminhamento, pede para a pessoa da ciência de que ela tem que procurar algum profissional específico. Então, tudo que for relacionado à visão, medida de acuidade visual, a gente vai fazer todos os processos para identificar qual que é a necessidade daquela pessoa. Então, a gente é específico para isso, nós somos em 3 lá, né? Nós trabalhamos, eu e mais 2 sócios, e estamos lá, também no Google, tem no Instagram, pessoal procurar SAS, Visão Integrativa, a gente trabalha com toda essa parte de avaliação visual. Legal. E, Cássia, tem telefone lá? Alguma coisa assim para ligar no WhatsApp? Tem telefone. Tem telefone. Já viu que a memória... 999-000-000. 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 999-0
É 11 9 3775 6395. Repita. 11 9 3775 6395. É isso aí. Cássia, a gente tá chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Eu sei que se a gente estivesse conversando aqui, a gente ia ficar até tarde, tá? até a noite. Mas a gente tem que terminar porque eu quero ela aqui outras vezes, o sócio dela, também os sócios. Mas a gente vai para um momento ali mais de descontração, bate-bola. Quero saber algumas coisas bem rápidas de você. Cássia, um lugar. Um lugar? Ixi, caramba. Cidade ou... Qualquer lugar que você fala, meu Deus, é meu porto seguro. Minha casa. Sua casa. Minha casa. Eu gosto muito de viajar, mas é assim, inclusive eu gosto de viagens curtas, não gosto de ficar muito tempo distante, sabe? Assim, eu preciso desse porto seguro, eu preciso voltar. Então, o melhor lugar do mundo é a minha casa, mas eu quero conhecer o mundo todo. Legal. Um livro. Um livro é uma trilogia chamada O Século. Uau. Assim, eu gosto muito dessa parte histórica e ele conta, assim, história de 5 continentes durante os grandes conflitos mundiais. É muito, muito interessante. Um cantor. Um cantor... Um cantor ou cantora não pode ser a Beyoncé. Não, definitivamente não vai ser a Beyoncé, mas acho que Cássia Eller. Cássia Se Eller. tiver que escolher uma só, eu acho que seria. E uma música? Uma música? Nossa, é difícil, hein? Assim, de bate-pronto. Mas, assim, música, para mim, não é necessariamente letra. É como aquilo impacta em mim. Então, tem uma música chamada Perfect Strangers, que, assim, a sonorização me faz viajar. É muito gostoso. Um prato preferido? Massa. Ai, gente, todo mundo que vem aqui fala massa, hein? Amo carboidrato, é minha perdição. E a massa é assim... nossa, eu falo que se tem uma coisa que eu beiro a compulsão, é massa. Ô, Cássia, e agora a última pergunta. Se você, do jeito que você tá aqui, sentada, pudesse voltar lá quando você tinha 17 anos, quando você estava saindo de Minas Gerais para vir para São Paulo e pudesse dar um conselho para Cássia, o que você falaria para ela? Estude mais. Estude mais cedo. Porque, assim, eu não tinha muita percepção da vida, sabe? Quando eu cheguei aqui, o foco era sobreviver. Então, você vai fazendo e eu não tinha um objetivo, claro. Por isso que eu falo para você que, assim, para mim, a construção está sendo hoje. A pandemia foi uma coisa muito triste, geral, mas, para mim, foi um divisor de águas na minha vida justamente por isso, que fez eu ressignificar várias coisas. Então, nessa fase, se eu pudesse, seria isso. Tenha um objetivo, tenha um direcionamento, teria sido bem diferente. Cássia, muito obrigado pela presença. Foi um bate-papo incrível. Eu adorei. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu gostei muito de ter vindo também. Você que está em casa, gente, muito obrigado por permanecer aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui. E, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha os vídeos. Quer conhecer mais sobre a vida mental, sobre a podcast Vida Mental? Então você vai entrar em nosso site www.vidamentalbycremed.com.br, que lá vai estar mostrando tudo para vocês. Gente, um abraço, um beijo. Tem mais episódios vindo por aí. Quer mandar um abraço para alguém, Cássia? Só para todo mundo que está assistindo, cuidem das crianças de vocês, façam uma avaliação visual, vale muito a pena, ajuda inclusive no rendimento do aprendizado, então é vida, cuidem da saúde de vocês. É isso aí, gente, muito obrigado, fui, até a próxima, tchau.